Boa tarde para quem eu não falei, boa tarde para todos vocês. Mais uma aula de português depois das férias, né? Vocês tiveram alguns dias ali de férias e um tempinho para vocês descansarem das nossas aulas online. Mas que bom estarmos aqui novamente, né? Claro que nós gostaríamos de estar na escola, mas infelizmente nós ainda não podemos. Infelizmente, nós não podemos, sabemos que existe um vírus, não é? E se nós não ficarmos em casa, né, sofremos as consequências. Mas é isso aí, gente, vamos lá. Eu parei com vocês na página 42 do livro, eu expliquei ali os verbos do modo indicativo. E eu já corrigi alguns exercícios. E depois eu vou pedir para vocês, como aula programada, a parte de vocês conjugarem verbos, tá? Eu vou pedir alguns verbos para vocês estarem conjugando depois. Então, nós vamos ali para a página 42. Eu vou na página 41, eu vou rever ali o recapitulando e já vou compartilhar com vocês para vocês saberem onde nós paramos ali. Aqui nós temos no recapitulando os verbos no modo indicativo, subjuntivo e imperativo, né? Então, ali, modo indicativo sugere algo que já aconteceu, acontece ou vai acontecer. É usado para indicar uma certeza. O modo subjuntivo indica incerteza, uma possibilidade. O modo imperativo expressa ordem, conselho ou orientação. Aí nós temos ali o tempo verbal, né? Os tempos verbais que vocês podem observar aqui. Deixa eu só subir um pouquinho. O presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito, ok? O presente, ele indica uma ação que ocorre no mesmo tempo em que se fala ou uma ação que se repete com determinada frequência. O pretérito expressa uma ação praticada antes do momento da fala, para indicar uma ação realizada por completo, que é o pretérito perfeito, uma ação do passado incompleta, que é o pretérito imperfeito, ou uma ação passada em relação a outro momento que também ocorreu no passado, que é o pretérito mais que perfeito. E o futuro, né, sugere uma ação que será realizada depois do momento da fala. Pode expressar uma ação que ocorrerá depois do momento atual, que é o futuro do presente, ou uma ação futura em relação a um momento que já passou, que é o futuro do pretérito. E quanto à conjugação verbal, no modo indicativo, é importante atentar-se para a terminação ou desinência, né? Essa parte aqui que está em negrito dos verbos que foram conjugados aqui, né? Que são as desinências ali. E dos verbos que pode variar de acordo com a regularidade dele. Esses daqui são verbos regulares, vocês observem que os verbos regulares, eles não mudam, essa parte aqui que é o radical, tá? E a parte das terminações, as desinências verbais aqui, certo? Agora nós vamos aos exercícios de fixação. Releia alguns versos do poema Consciência Negra. Minha consciência negra atravessa os horizontes, ultrapassa as estatísticas, vira o jogo. Letra A. Os verbos destacados indicam ações realizadas pela consciência negra da poeta. Essas ações sinalizam uma atitude de certeza, né? Atravessa os horizontes, ultrapassa as estatísticas, vira o jogo. Então, aqui é certeza, ok? A resposta correta. Na letra B, só deixa eu tomar uma aguinha, gente. Comecei a tossir de tanto falar hoje.
Então, aqui na letra B, os verbos em destaque sinalizam ações que acontecem, já aconteceram ou vão acontecer. Eles estão em qual tempo verbal? São ações que acontecem, tá? Ela atravessa, ultrapassa, ela vira. Então, ali são ações que acontecem e estão conjugados no presente, ok? Ações que acontecem e estão no presente. Agora, ali para a outra página, que foi onde nós paramos na aula passada. O exercício número 2. Só um minutinho. O exercício número 2. Vocês vão olhar ali qual é a página que nós estamos, tá? Página 42. Página 42. Opa, isso. Ops, deixa eu... Isso, tá bom assim. Não é em duplas, nem individual, porque nós não estamos fazendo na escola. Reescrevam os versos destacados na questão 1 como se as ações do poeta tivessem acontecido e sido finalizadas no passado. Então, nós vamos reescrever aquela frase anterior. Minha consciência negra atravessa os horizontes, ultrapassa as estatísticas, vira o jogo. Então, ali como se elas tivessem sido finalizadas, uma ação que já aconteceu e foi concluída. Então, minha consciência negra atravessou os horizontes. Podem colocar lá. Atravessou os horizontes. Ultrapassou as estatísticas. Ultrapassou as estatísticas. Virou o jogo. Então, fica: minha consciência negra atravessou os horizontes, ultrapassou as estatísticas, virou o jogo. Certo? Agora, ali na letra B, nós vamos reescrever novamente essa oração, como se essas ações do poeta acontecessem com regularidade no passado. Então, ali nós vamos escrever assim: o início, lá, claro, minha consciência negra atravessará os horizontes. Atravessará os horizontes. Desculpa, não é atravessará, não, gente, eu falei errado, não é mais que perfeito, não. Eu estou já na letra C, me perdoem. A letra B é atravessava, desculpem, tá? Eu estou corrigindo ali, olhando para a letra C. E ainda estou na letra B, correto? Acontecesse com regularidade no passado, então fica atravessava os horizontes, ultrapassava as estatísticas, virava o jogo. Então, os verbos ali são conjugados no pretérito imperfeito. Atravessava os horizontes, ultrapassava as estatísticas, virava o jogo. Todos os verbos no pretérito imperfeito. Certo? Conseguiram copiar? Vamos continuar ali agora, então, na letra C. Como se as ações do poeta tivessem muita chance de acontecer no futuro. Se elas tivessem muita chance de acontecer no futuro, futuro do presente, ok? Então, minha consciência negra atravessará os horizontes. Minha consciência negra atravessará os horizontes.
ultrapassará as estatísticas, ultrapassará as estatísticas, virará o jogo, todos com acento agudo no último A, na última sílaba, tá? Então fica atravessará os horizontes, ultrapassará as estatísticas, virará o jogo. Correto, gente? Vamos agora então para a letra D. Tivessem pouca chance de acontecer no futuro. Pouca chance, então, futuro do pretérito. Minha consciência negra atravessaria os horizontes, atravessaria os horizontes, ultrapassaria as estatísticas, ultrapassaria as estatísticas, viraria o jogo. Eu vou repetir. Então, aqui fica, eu vou continuar aqui na letra D e depois eu retorno ali. Então, a letra D, futuro do pretérito, atravessaria os horizontes, ultrapassaria as estatísticas, viraria o jogo. Ok? Está me pedindo ali para eu repetir. O que não está conseguindo acompanhar? Se puder escrever ali para mim, para eu conseguir entender o que está acontecendo. Da letra B. Você quer copiar apenas os verbos? Aí você coloca o restante da frase depois, pode ser? Sim? Tá bem. Então vamos lá. A letra B, coloca lá o verbo atravessava. Na letra B, tá? Atravessava, ultrapassava e virava. Virava. Agora, a letra C. A letra C, nós vamos usar o verbo no futuro do presente e fica assim, atravessará, atravessará, acento agudo no A da última sílaba, ultrapassará, ultrapassará e virará, virará. Ok? Só um pouquinho. Gente, vocês podem assistir a aula depois também, tá? Porque senão a gente fica retornando e eu não consigo sair dessa questão, tá bem? Então, ali, a letra C, atravessará, ultrapassará, virará. Agora, a letra D, vou repetir só os verbos. Atravessaria, ultrapassaria, viraria. Ok? Atravessaria, ultrapassaria e viraria. Eu repeti apenas os verbos aqui para vocês acompanharem, certo? Repetindo a letra A, atravessou, ultrapassou, virou. Letra B, atravessava, ultrapassava e virava. Letra C, atravessará, ultrapassará e virará. Letra D,
atravessaria, ultrapassaria e viraria, certo? Agora aqui na... Opa, só um minutinho. Diminuir um pouquinho e subir aqui para nós... Esse outro exercício, leia o poema Retrato de Infância para responder as questões a seguir. Deixa eu ler pelo livro aqui que fica melhor para ler. Retrato de infância. Fui ao sótão. Mexi na antiga caixa de brinquedos, mas minha boneca não estava lá. Encontrei os meus livros, minhas fitas de heavy metal, mas a minha boneca, ela não estava lá. Olhei as roupinhas de brincar, vi o passado inteiro se desenrolar diante de mim. Mas faltava o principal, faltava a minha boneca. Retrato de infância, ali um texto de Carolina Vilela. Então, aqui na número 3, esse poema é um pouco diferente dos outros que você conhece, não é? O que um poema normalmente tem, que não aparece no texto Retrato de Infância, ele não apresenta as rimas, ok? Quando a gente fala de poemas, geralmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as rimas, que são as palavras, as últimas palavras de cada verso do poema, tá? Então, ali, o que não aparece aqui nesse texto? As rimas, certo? Só podemos colocar isso dali, certo? O retrato de infância, ele não possui rimas, não se divide em mais de uma estrofe, ele tem uma estrofe apenas. E quando a gente fala em estrofe, ela pode vir com 4 versos, pode vir com 6 versos, tá? Isso dali também, esse poema aqui é composto de uma única estrofe também, tá? E diferente dos demais poemas, também não possui um ritmo definido. Então, podemos colocar ali, o poema não apresenta rimas, tem apenas uma estrofe, não apresenta rimas, tem apenas uma estrofe e não possui um ritmo de leitura definido. Não possui rimas, tem apenas uma estrofe e não possui um ritmo de leitura definido. Correto? Podemos continuar ali? Sim? Vamos lá para o número 4, então. No poema, observe o emprego dos verbos. Que tempo e modo verbais predominam nesse texto? É claro que pode aparecer mais de um tempo verbal, de um modo verbal, mas sempre haverá um que vai predominar ali. Então, o tempo e o modo verbais predominantes são pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito. Aqui temos o primeiro. Eu fui, eu mexi, eu encontrei, certo? Esses 3 exemplos aqui já podemos observar que todos eles estão no pretérito perfeito do indicativo, do modo indicativo. Coloquem isso. Pretérito perfeito do modo indicativo. Agora nós vamos aqui para a letra B. Certo? A letra B, então, diz assim: por que esse tempo verbal foi utilizado predominantemente no poema? Devido ao fato de a temática do poema, né, o tema ali do poema, que é retrato de infância, estar centrado nas recordações do eu lírico, que é a pessoa que fala no poema, porque se fosse um texto
Narrativo, nós diríamos o narrador, tá? Narrador personagem ou narrador observador. Então, ali nos poemas nós chamamos de eu lírico. Ou seja, né, o eu poético, ele retrata fatos vivenciados por ele no passado, indicando ações que já foram concluídas. Certo, gente? Então, a resposta nós vamos colocar assim. Coloquem lá. O pretérito perfeito foi utilizado. O pretérito perfeito foi utilizado devido ao fato de a temática do poema estar centrada, né? Que a temática está centrada, eu falei o, mas é a no final ali, centrada nas recordações do eu lírico. Nas recordações do eu lírico. Ou seja, o eu poético retrata fatos vivenciados por ele no passado. Ações concluídas. Vírgula, ações concluídas. Ok? Vou repetir toda a questão, a resposta ali. O pretérito perfeito foi utilizado devido ao fato de a temática do poema estar centrada nas recordações do eu lírico, ou seja, o eu poético retrata fatos vivenciados por ele no passado, ações concluídas, ok? Certo? Vamos lá para o número 5, então. Reescreva os 3 primeiros versos do poema, passando os verbos para o futuro do presente, e aí nós vamos fazer as alterações que forem necessárias. Então, ali, o primeiro verso, fui ao sótão. No futuro do presente, o verbo ir, irei ao sótão. Coloquem lá. Aqui está fui e nós vamos colocar irei ao sótão. Deixa eu só colocar aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver o texto ali. Assim vocês conseguem ver o texto. Isso. Fui ao sótão, irei ao sótão. Outro verso. Mexi na minha caixa. Cadê? Mexi na antiga caixa de brinquedos. Mexerei na antiga caixa de brinquedos. Irei ao sótão, mexerei na antiga caixa de brinquedos. E o último verso, mas minha boneca não estava lá. Mas minha boneca não estará lá. Mas minha boneca não estará. Minha boneca não estará lá. Ok? Vou repetir. Então fica assim: irei ao sótão, mexerei na antiga caixa de brinquedos, mas minha boneca não estará lá. Certo? Agora nós vamos ali para
essa última questão aqui do recapitulando. Escrito dessa maneira, o texto mantém o sentido original? Não. Coloquem ali, pode colocar não. Aí temos ali, explique, né? Então, vamos colocar assim, se os verbos estivessem no futuro do presente, podem escrever. Se os verbos estivessem no futuro do presente, o, o texto perderia o efeito de sentido, o efeito de sentido recordativo, o efeito de sentido recordativo, o efeito de sentido recordativo e pareceria um desejo, ou uma certeza de realização das ações no futuro. Vou repetir tudo novamente. Não, né? Ali, ele mantém o sentido original? Não. Explique. Se os verbos estivessem no futuro do presente, o texto perderia o efeito de sentido recordativo e pareceria um desejo ou uma certeza de realização das ações no futuro. Vocês conseguiram copiar, gente? Deixa eu só dar uma observada. Isso, muito bem. Tá ótimo, então. Agora nós temos ali o texto em foco. Deixa eu só iniciá-lo. Nesse texto em foco, poesia, relê a segunda estrofe do texto 2. A poesia é um ato político, é como lança, fere corações, e como bálsamo cura paixões, ou como fogo queima as nossas ilusões. Fere, cura e queima. Temos 3 verbos que estão grifados aqui. Observe as imagens a seguir. A primeira é um ato político, a segunda é uma lança, o terceiro é um bálsamo, que é um cheiro, né, de um perfume, alguma coisa, e o quarto aqui é o fogo, ok? Agora ali na outra página, se vocês observarem ali na outra página, deixa eu voltar aqui um pouquinho. De acordo com os versos da segunda estrofe, a poesia pode ser associada a todos os elementos das imagens, ok? A associação entre a poesia e esses elementos é algo comum ou algo inusitado, surpreendente? Discuta, né? Vamos falar sobre isso dali. O que vocês imaginam, né? Por que o poeta diz que a poesia é como lança, bálsamo e fogo, né? Então podemos colocar assim como resposta, porque assim como a lança, a poesia fere. Assim como o bálsamo, a poesia cura, ali está como remédio, né? E assim como o fogo, ela queima, ok? Vamos colocar lá a resposta nessa letra A aqui. Porque assim como a lança, a poesia fere. Assim como a lança, a poesia fere. Assim como o bálsamo, a poesia cura. A poesia cura. E assim como o fogo, a poesia queima.
Vou repetir. Porque assim como a lança, a poesia fere, assim como o bálsamo, a poesia cura, e assim como o fogo, queima. Ok? Deixa eu ver se eu consigo responder mais essa pergunta, essas duas aqui. Por que se pode dizer que a poesia é um ato político? Porque ela possibilita que as pessoas expressem aquilo em que acreditam. Só isso, tá, gente? Então, nós podemos colocar aqui, porque a poesia possibilita, porque a poesia possibilita que as pessoas expressem aquilo em que acreditam. Porque a poesia possibilita que as pessoas expressem aquilo em que acreditam, assim como um ato político. Assim como um ato político, certo? É isso aí. Agora aqui a letra D. Com base no que você viu no item a relação estabelecida entre a poesia e o ato político, a lança, o bálsamo e o fogo é de semelhança, de oposição ou de repetição? Ela é de semelhança. Então, vocês podem colocar aqui, semelhança, tá? Ok, gente? Nós paramos essa primeira parte aqui, porque aqui eu preciso explicar para vocês a comparação, metáfora e metonímia, certo? E hoje eu não tenho esse tempo para explicar esse conteúdo agora. Já passa a ser figuras de linguagem, igual aqui, né? Comparação, metáfora, 2 exemplos de figuras de linguagem, certo? Então, agora eu já paro aqui um pouquinho e nós podemos continuar depois.